Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato do canal Bombeiros Industriais, e esse vídeo que a gente vai fazer hoje é um vídeo de uma forma diferente àqueles que a gente vem gravando no canal. Hoje eu vou comentar sobre as alterações que ocorreram recentemente na NR20. Então, geralmente as alterações que ocorrem em normas regulamentadoras, elas ocorrem através de portarias. Então, a portaria que vocês estão vendo aí na tela, a 1360, de 9 de dezembro de 2019, ela fez a alteração desta NR. Então, essa NR ela fala justamente sobre um assunto que a gente fala muito no canal, né? Que é justamente sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Bom, a NR20 ela sofreu grande alteração, né, a partir de 2012, quando ela de fato teve mais uma característica mais de gestão, como ela está tendo agora, e aí a gente teve mais essa modificação. O que eu pude perceber de uma forma geral é que essas NRs, principalmente a NR20, ela está trazendo um cunho também de simplificação, como as outras normas que vem passando por modificações, vem sofrendo, certo? Então, inicialmente, né, ele fala sobre a necessidade de alteração da norma e fala sobre as questões de tipificação. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. As NRs, a partir do ano passado, a partir de uma portaria publicada do ano passado, elas passaram a ter classificações. Então, você tem NRs de caráter geral, NRs de caráter especial e NRs de caráter setorial. Então, a NR20, como vocês estão vendo aí na tela, ela tem um caráter chamado especial, certo? Então, um exemplo de NR com característica geral, por exemplo, CIPA, por exemplo, é uma NR com característica geral. Você tem, por exemplo, a NR7, né, que fala sobre saúde ocupacional, também doenças do trabalho e saúde ocupacional, também é uma NR geral. NRs especiais, como por exemplo a NR20, você tem, por exemplo, a NR33, é uma NR especial. E você tem também, como eu falei, as chamadas NRs setoriais, como por exemplo, você pode citar a NR18, que fala basicamente sobre segurança e saúde na construção civil, como também a NR22, que fala sobre a parte de mineração, certo? Uma coisa também importante que tem nas normas, justamente após a publicação dessa portaria do ano passado, é justamente a tipificação das normas. Então, elas são classificadas, os anexos das normas, elas podem ser classificados de três tipos, 1, 2 ou 3. O tipo 1, como por exemplo, os anexos 1 e 2 desta norma, eles são classificados como tipo 1. O tipo 1 é o quê? O tipo 1 é tudo que complementa a norma. Tudo aquilo que vier complementar a norma é classificado como tipo 1. O tipo 2, que por exemplo, o anexo 3 tem aqui, o anexo 3 ele tem essa tipificação, ele especifica, certo? Então, tudo que a norma traz uma especificação, ele é tipo 2. Esse anexo é classificado como tipo 2. E o tipo 3, que a NR20 não tem, mas que outras NRs terão, já tem e vão passar a ter, a partir do seu momento que elas passarem por alterações, o tipo 3 é que geralmente é um anexo que traz uma exemplificação. Então, resumindo, tipo 1 complementa, tipo 2 especifica e tipo 3 ele exemplifica, certo? Então, aqui ele fala sobre os itens, né, que vão passar sobre os itens relacionados à parte de fiscalização. Então, geralmente aqui você tem as gradações das infrações, né, que vão de 1 a 4, certo? E os itens de norma, né, que caso a empresa não cumpra a infração, né, o grau da infração ao qual ela vai estar sujeita, caso ela venha descumprir essa norma, né, no momento em que foi identificado lá por um auditor fiscal do trabalho, certo? Mas, enfim, fazendo essa introdução aqui, vamos começar de fato em relação à norma. O que eu pude perceber inicialmente, olhando o sumário da norma, é que ele manteve grande parte dos assuntos aos quais você já tinha na norma anterior. Alguns ele manteve a mesma sequência, outros ele fez agrupamentos e outros ele desmembrou. Mas, de uma forma geral, a norma continua falando sobre o mesmo assunto da mesma forma, certo? Então, vamos só iniciar aqui, né, toda a parte de introdução, ela fala justamente ao que essa norma ela se caracteriza, né, a introdução, a abrangência da norma. Ele frisa bem que essa norma ela não é aplicada em relação à parte de exploração e produção com plataformas de petróleo,
já que a gente tem NR37, inclusive a gente falou aqui na NR37 com entrevista com o técnico de segurança da Petrobras, Rodrigo Reis. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada. E essa norma também ela não se adequa a edificações unifamiliares, certo? Então, a NR20 ela não fala sobre, não se aplica a essas duas coisas. Bom, ela traz as definições conforme a NR anterior, né? Líquidos inflamáveis são aqueles com um ponto de fulgor inferior a 60 graus. Entretanto, ela traz nesse item 20.3.1.1 uma coisa interessante que você não tinha na norma anterior. Você pode ter dentro da sua unidade de produção, por exemplo, uma refinaria, uma unidade de produção de gás natural, uma unidade de armazenamento, você pode ter combustíveis, líquidos inflamáveis ou produtos que, na sua condição normal, eles não são inflamáveis. Entretanto, de acordo com o processo que ele passa, ele acaba se tornando e ficando acima de sua temperatura, em cima do seu ponto de fulgor. Então, vou dar um exemplo bem simples. O óleo combustível. Óleo combustível que é muito usado, por exemplo, para navios, por exemplo. Então, ele tem um ponto de fulgor alto. Geralmente, dentro das unidades de produção, principalmente em refinarias, ele é mantido aquecido. Então, ele está sempre acima do seu ponto de fulgor. Então, a norma ela fala justamente isso, que líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus, quando armazenados e transferidos aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam a líquidos inflamáveis. Então, por exemplo, se você pega um resíduo atmosférico de uma torre, ele geralmente trabalha dentro das unidades de produção de refinarias a temperaturas muito altas, coisa de 300 graus, entendeu? Então, se ele vaza de uma tubulação, ele vaza podendo pegar fogo igualmente com um combustível que possui um ponto de fulgor baixo. Então, é isso, eu achei legal isso que a norma trouxe. Bom, as outras partes relacionadas a gases inflamáveis e líquidos combustíveis, ela se repete, né? E as classificações também, classe 1, 2 e 3 também vem classificando da mesma forma. Uma coisa que tem na norma anterior e tem nessa é justamente isso aqui, ó. Para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Então, quando você vai classificar se um determinado estabelecimento está na classe 1, 2 ou 3, você primeiro olha para a atividade, certo? Depois, você olha para a sua capacidade de armazenamento. Entretanto, essa norma traz uma modificação importante. Quando isso não vai acontecer? Quando você tiver um armazenamento superior a 250 mil metros cúbicos de líquidos inflamáveis ou combustíveis, ou 3.000 toneladas de gases inflamáveis. Então, significa que, neste caso, o armazenamento ele vai se sobrepor à atividade, entendeu? Então, nesse caso, não é o caso do parágrafo anterior. Então, essa foi uma modificação interessante que a norma trouxe. Outra coisa também é o anexo 2, que traz as exceções a essa tabela 1 aqui. O que é que acontece? Você pode ter, por exemplo, postos de gasolina, pequenos postos de gasolina, você pode ter locais que fazem revendas de gás, né, a granel, botijões, né, que podem não estar classificados aqui. Entretanto, possuem riscos igualmente como esses aqui, né? Riscos de incêndio, explosão, enfim. Então, na tabela, no anexo 2, ele traz justamente o que fazer se você não se enquadrar aqui, né? Se suas condições de armazenamento forem inferiores a essa aqui. Beleza? Então, vamos continuar. A norma também fala sobre o projeto das instalações. Uma modificação importante é que é o seguinte: antes você tinha projetos de instalações para as classes 1 diferentes para as classes 2 e 3. Então, ele cobrava de um jeito para a classe 1 e de um outro jeito para a classe 2. Eram outras alíneas. Então, aqui houve um agrupamento. Independente da classe, seja classe 1, 2 ou 3, você tem que cumprir essas condições aqui, né, que ele mostra aqui na norma, certo? De A a F, eu não vou me ater a isso. Depois vocês podem olhar com mais calma, certo? Outra coisa importante também relacionada à distância de segurança, a norma traz também em relação a todos os projetos que você deve realizar, né, levando em consideração essas condições. Beleza? Outra coisa importante também que a gente deve observar é o chamado prontuário da instalação. O prontuário da instalação nada mais é do que a reunião de todos os documentos referentes àquela instalação. Então, que documentos são esses? Desde o projeto de instalação, plano de manutenção, análise de risco, que a gente vai ver mais abaixo, plano de controle
contra vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e plano de respostas à emergência. Inclusive, eu vou falar depois mais um pouco sobre isso, certo? Então, ó, inclusive, os prontuários, eles podem estar separados, certo? Desde que na empresa você tenha a localização própria entre eles. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem todos esses documentos separados em sistemas diferentes. Então, à medida que você quer reunir toda essa documentação, é fácil. É só juntar os sistemas, né? É só juntar. A maioria das empresas trabalham muito com sistemas, então você reúne os sistemas e aí você consegue ter os documentos relacionados ao prontuário ali de prontos, né? Prontos e imediatos ali para apresentação, por exemplo, em relação à fiscalização, certo? Então, uma coisa que ele também traz aqui, uma coisa interessante é que nas instalações de classe 1, ele fala que você deve fazer uma análise preliminar de riscos, a chamada APP ou APR, né? Preliminar de perigos ou preliminar de riscos. Ele diz a técnica que você tem que usar. Já para classes 2 e 3, não. Por quê? Porque classes 2 e 3, geralmente, são unidades de produção maiores. E que uma APR, muitas vezes, ela não é suficiente para que você consiga identificar todos os perigos e riscos que você tem. Então, você precisa fazer outros tipos de análise, outros tipos de metodologias, né, como RASOP, árvore de falhas, árvore de blocos, árvore de consequências, what if, enfim, você tem vários tipos de técnicas que você pode aplicar, certo? Então, elas devem ser inclusive coordenadas, né, por um profissional habilitado nesta área, certo? Então, ele fala também sobre as revisões de análise de risco, ele praticamente repete as condições que você tinha em relação à norma anterior, certo? Aí ele continua, parte de segurança, construção e montagem. Eu percebi que ela deu uma enxugada em relação a esse tipo de esse item. Inclusive, ele fala inclusive, né, que os testes nas fases de construção, os projetos de construção e montagem, eles devem estar de acordo com normas nacionais, ou na omissão dessas você pode ter normas internacionais. Por exemplo, se usa para construção de tanques de petróleo, se usa muito uma norma americana, a API 650. Então, é uma norma internacional, geralmente é essa norma que se segue para a construção de tanques, por exemplo. Então, a NR20 ela deixa bem claro que você pode também usar normas internacionais, caso as normas nacionais não cubram aquilo que você deseja, certo? Então, vamos continuar, né? A parte operacional, ela também segue com os procedimentos, os mesmos procedimentos que você tinha na norma anterior, pré-operação, normal, temporária, emergência, parada normal, parada de emergência, parada pós-emergência, certo? Também segue com os procedimentos, também fala em relação à revisão desses procedimentos. Então, ele é trienal para as classes 1 e 2 e quinquenalmente, né, a cada 5 anos para as classes 3, certo? Ou ainda se ocorrer qualquer situação desses aqui, ó. Por exemplo, recomendações referentes ao sistema de gestão de mudanças. Imagine, por exemplo, que sua refinaria, sua unidade de produção de gás natural, ela vai aumentar a produção. Então, se ela vai aumentar a produção, né, você vai ter novos parâmetros ligados ao teu processo, então você vai ter modificações. Então, você tem que refazer as suas análises. Você pode ter ainda recomendações decorrentes à análise de risco. Imagine que o analista diga, ó, de 3 em 3 anos não é suficiente. O ideal seria que a gente analisasse a cada ano. Então, isso também pode. Ele está sendo mais restritivo. Modificações ou ampliações na instalação. Você pode ter também condições de acidente. Ou ainda solicitações da CIPA, né? Ou do SESMIT, certo? Então, a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, certo? NR5 e NR4, respectivamente. Beleza? Continuando, ele também fala sobre manutenção e inspeção dos planos de instalação, da mesma forma, certo? E aí, da mesma forma da norma anterior, ele segue com grande parte dos itens sendo repetidos. Uma coisa importante também que a norma traz, nunca é demais lembrar, é que as atividades não rotineiras, elas devem ser precedidas de permissão de trabalho. Então, tudo que não é rotineiro em relação àquela atividade, em relação àquela empresa, você tem que fazer uma análise de risco específica. Então, quais são os trabalhos? Que possam gerar chamas, calor, centelha, espaço confinado,
bloqueio, etiquetagem, né? Tagout, logout, ou também Libra, né? Cada empresa tem um tipo de, chama esse procedimento de um determinado, existe uma linguagem própria, mas basicamente é isolamento de energias, né? Locais com risco de queda, trabalhos que levem em consideração a NR20, né? Com equipamentos elétricos, ou ainda cujas boas práticas de segurança recomendarem. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, serviços de gammagrafia, por exemplo, né? Eles são precedidos de permissão para trabalho e são classificados, por exemplo, como atividades não rotineiras. Serviço de limpeza, por exemplo, pode ser classificado como atividade não rotineira. Enfim, tudo aquilo que não é rotina da instalação, certo? Então, geralmente, aí as atividades rotineiras, elas são precedidas de instrução de trabalho. Então, tem empresa que chama de POP, né, plano de operação padrão, tem empresa que chama de padrão de execução, tem outras empresas que chamam de instrução operacional, enfim. Então, tudo que está ligado às atividades rotineiras de inspeção e manutenção, elas geralmente devem ser precedidas de alguma instrução, certo? Então, ele continua falando ainda sobre as questões da parte de solda e corte a quente, porque esse é um tipo esse é um tipo de atividade que geralmente traz muitos perigos, né? Inclusive, a gente já teve mortes em diversas unidades, né? Todos os dias a gente tem notícias de acidentes com solda e corte a quente em locais onde você conteve, né? Ou contém produtos inflamáveis, certo? Bom, aí ele fala em relação às inspeções em segurança, que é uma coisa importante, certo? Então, também fala na norma anterior. E aí, vamos para a parte de capacitação, que é uma parte que geralmente traz muitas dúvidas. Bom, na norma anterior, o que eu percebi é isso aqui, ó. A primeira modificação que eu olhei de cara foi isso aqui, ó. Curso de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. Na norma anterior, ele não chamava de iniciação, ele chamava de integração, curso de integração, né? Então, ele mudou o nome do curso, né, mas ele manteve ele manteve uma carga horária agora de 3 horas, certo? Então, no anexo 1, você tem justamente essas a carga horária de cada um desses cursos. Uma coisa importante também, que geralmente gera muitas dúvidas, é que o que é que acontece? Esses cursos, eles são complementares. Então, imagine que eu precise fazer na minha instalação o curso intermediário, certo? De acordo com a minha classificação e minha atividade. E o que eu vou desenvolver dentro da minha condição. O curso intermediário, ele engloba o curso básico, entendeu? O curso avançado 2, ele engloba o intermediário e o básico. O curso específico, ele pode envolver o avançado 2 ou 1, o intermediário e o básico, entendeu? Então, justamente, a norma, né, a norma, ela aproveita o conhecimento que você já tem para que você possa avançar dentro desses cursos que a norma estabelece, de acordo com os critérios que ela estabelece para o tipo de classificação. Então, no anexo 1, ele tem falando o mais restrito em relação a isso aí, certo? Então, existe também a necessidade de participação do chamado curso de atualização. Então, geralmente, o curso de atualização geralmente é feito onde o histórico de acidentes ou incidentes assim exigir. Imagine que você teve um acidente dentro da sua empresa e que foi observado, por exemplo, que ocorreu falha no treinamento. Então, você pode refazer os seus cursos. Isso é importante. A norma, ela sugere, né, ela estabelece que o trabalhador deve participar de curso de atualização. Em até 30 dias, quando ocorrer alguma modificação significativa, ou ainda em até 45 dias, certo? Se houver situações que, em decorrência de explosão ou incêndio, você tenha feridos de segundo e terceiro grau, que implica internação hospitalar. Então, a norma, ela pede que as pessoas sejam novamente treinadas em situações como essa. E até 90 dias quando ocorrer morte. Então, é importante seguir isso aí, né, para que você mantenha toda a sua equipe treinada. A gente sabe que o treinamento é uma das melhores formas para que os acidentes não ocorram, certo? Ele também fala sobre a proficiência do instrutor, né? Os instrutores, eles devem ter a proficiência no assunto, certo? O que é proficiência, né? É conhecimento técnico, vivência, experiência. Algumas empresas, por exemplo, determinam o que seria a proficiência. É um cara que trabalha 5 anos, 2 anos, enfim. Mas a norma, já inclusive tem portaria, né, específica sobre o que é proficiência, né? Então, muita gente confunde o termo proficiência. Não existe curso para ter proficiência. A proficiência ela é adquirida todos os dias, né?
partir do momento que você vai trabalhando ali. Então, ele não define um currículo específico, ele define que o profissional tem que ter proficiência no assunto, certo? Então, ele continua que o pessoal deve receber material didático, tem que ter emissão de certificado, você pode ter um material didático que pode ser impresso, eletrônico, por exemplo, certo? Enfim, outra coisa importante é o controle de fontes de ignição. Então, a gente sabe que esse tipo de indústria, ele geralmente trabalha em cima das chamadas áreas classificadas. Então, as áreas classificadas, você tem que ter justamente o controle das fontes de ignição. O controle das fontes de ignição é justamente por quê? Porque se você tiver energia suficiente, né, uma ignição com energia suficiente para inflamar um combustível que esteja naquela região, você pode ocorrer um acidente. Então, ele fala justamente sobre esses controles de ignição ao qual você tem que ter da mesma forma que a norma anterior, certo? Então, também fala sobre o plano de prevenção de controles contra vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. Isso é outra coisa também importante, que também tem na norma anterior e também traz na nova redação da NR20. Bom, chegou num ponto que eu gostaria de falar um pouco mais, que é a parte de plano de emergência da instalação. A norma anterior, ela trazia em lista o que você tinha que ter para cada um tipo de classe. Então, você tem classe 1, 2 ou 3, eu tenho que seguir essas alíneas aqui. Agora, ele não faz isso. O que é que ele faz? Ele diz que o plano de resposta à emergência deve ser elaborado de acordo com normas técnicas nacionais e na ausência ou omissão dessas nas normas internacionais. Então, por exemplo, norma técnica nacional, né, NBR 1519, né, plano de resposta, plano contra incêndio, né, na verdade, mas ela inclusive na sua nova redação, na sua nova consulta, traz outros eventos, mas é uma boa norma que você pode seguir. Ah, mas pô, ela não abrange ainda aquilo que eu gostaria. Então, por exemplo, eu posso pegar lá uma NFPA 1600 ou 1620, por exemplo, são normas internacionais que falam sobre plano de respostas à emergência, certo? Então, você pode ter isso, né? Na redação anterior da NR20, ele dizia o conteúdo mínimo. Aqui não, aqui ele já diz de cara que você tem que seguir uma norma, né? Seja ela nacional ou na omissão dessas, uma norma internacional, certo? E aí o que é que acontece? Geralmente as normas, elas são feitas baseadas nos resultados das análises de risco. Então, os resultados das análises de risco vão me dar o quê? Eles vão me dar os cenários. Em cima dos cenários, eu vou fazer os planos de resposta à emergência, né, de acordo com cada um dos cenários que foram identificados. Então, se eu tenho lá um cenário de incêndio, eu vou em cima do meu plano de resposta, eu vou elaborar meu plano de resposta em cima daquela condição. E aí eu vou estabelecer, né, diversos critérios, como equipamentos, pessoas, né, quantidade de produtos que eu tenho que ter, né, LGE, sei lá, imagine aí a situação de emergência que você tiver dentro da sua instalação, certo? Ele também fala sobre os chamados exercícios simulados, certo? Então, esse plano de resposta, ele geralmente, se por acaso você tem um simulado ou ainda uma ocorrência real, é sempre importante que você reavalie se o plano ele atingiu seu objetivo. Então, isso acontece muito, né? Muitas vezes você tem uma emergência que aquele teu plano ele não foi suficiente para mitigar. E aí você volta e faz uma revisão do teu plano baseado naquela condição. Podendo ser, inclusive, um simulado ou uma situação real. Certo? Todo mundo, né, todos os trabalhadores da empresa, eles devem estar envolvidos em relação a esses exercícios simulados e eles devem retratar o mais fielmente possível a rotina de trabalho. Isso é muito importante. Às vezes as empresas elas fazem simulados, a gente sabe que é um teatro, né? Não é algo que está acontecendo de fato, mas quanto mais próximo a atingir aquela situação real que foi identificada na análise de riscos, melhor. Porque justamente você consegue preparar a tua brigada, né? Estabelecer uma condição melhor de mitigação caso venha um acidente de fato ocorrer. Certo? Uma outra coisa importante que traz a norma: integrantes da equipe de resposta à emergência devem ser submetidos a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme estabelece a norma regulamentadora 7. Então, isso é muito importante, gente. Vamos lá. Quem trabalha com inflamáveis e combustíveis geralmente está sujeito a substâncias diversas. Geralmente podem ser os compostos orgânicos voláteis, né, um dos mais perigosos. Né? Então, você tem benzeno, tolueno, xileno.
Então, quem trabalha nesse tipo de unidade, por exemplo, geralmente semestralmente faz coleta de urina para identificação desses componentes, se há, por exemplo, esse tipo de componente. Em situações de emergência também você pode fazer isso. Então vamos supor que você teve uma exposição ali, alguém tomou um banho de um combustível, ou inalou algum tipo de fumaça, uma condição crítica, né? Então a pessoa ela deve fazer exames relacionados a isso para identificar se ela está dentro do seu corpo adquiriu algum tipo desses compostos, certo? Então na NR7 ela deve estabelecer isso. A NR7 também, a NR20 também estabelece que no seu ASO, né, no seu atestado de saúde ocupacional, venha lá específico que você está habilitado para a NR20. Então, além das outras NRs, né, como por exemplo NR33, 35, NR20 também tem que estar estabelecido dentro do seu atestado de saúde ocupacional, certo? Ele fala também sobre a questão de comunicação de ocorrências, a norma anterior também falava sobre isso, certo? Não tem nenhuma outra modificação tão importante, como também a parte de contratante e contratadas, que também fala, né, das chamadas responsabilidades solidárias entre contratantes e contratadas em casos de acidentes, certo? Esse tipo de empresa, refinarias, grandes locais que fazem extração, né, de produtos inflamáveis, locais que armazenam, eles geralmente têm uma força de contratação muito grande, né? Então a norma ela já tenta trazer essa amarração, justamente visando atender os previstos da ANR, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado, né? Contratado ou próprio da empresa, certo? Traz aqui as responsabilidades, entre outras coisas. Tranquilo? Aí no anexo 1, ele traz em relação às capacitações, certo? Que aí você pode, de acordo com o tipo de classe, definir lá os tipos de atividade, né? E aí você faz um cruzamento aqui de acordo com a classe e a atividade, e você define o curso. E aqui você tem o cronograma do curso, né? O cronograma não, desculpa, o conteúdo programático de cada um dos cursos, né? Desde o de iniciação, passando pelo básico, intermediário, avançado 1 ou 2, dependendo da sua instalação, e o específico, ok? E aí você tem o anexo 2, que fala sobre aquelas instalações que não estão constituídas dentro daquela tabela 1, que é justamente aquelas condições onde você tem armazenamentos menores, né? Mas justamente ele fala que você tem que ter essas condições aqui, né? Medidas para atuação de emergência, inventários, enfim, todas as questões que você pode, tem que obedecer, né? Porque não é, por exemplo, que eu tenho ali um pequeno depósito de gás que ele não pode ser perigoso. Ele é tão perigoso quanto, por exemplo, um outro tipo de instalação. A gente sabe que já teve, inclusive, acidentes em relação a isso, certo? Então, ele fala também sobre a quantidade de trabalhadores que devem ser treinados, né, justamente nesses varejos e atacados desses tipos de combustíveis, tá? E aí ele sai falando outras coisas importantes que você também deve atentar. O anexo 3, aí ele já fala do que a gente falou, né? Ele é do tipo 2, então ele é específico. Ele nem complementa, nem exemplifica, ele especifica. Então, o que você tem que fazer se você quiser ter tanque de líquido inflamável no interior de edifício? Então, aqui na norma ele traz muitas medidas, né, relacionadas a isso, certo? No final da norma você tem um glossário. É importante você acompanhar o glossário durante a leitura da norma, certo? Eu, inclusive, gosto de ler primeiro o glossário para depois ler a norma. Porque aí eu já vou tirando as dúvidas ali, né, em relação ao termo que ele quer falar. E aí, quando eu vou fazendo a leitura da norma, eu já vou me integrando a ela, né? Beleza? Então, essa também é a parte do glossário. O glossário também traz as metodologias de análise de risco, certo? Enfim, traz várias coisas importantes. Tá ok? Então, aqui estamos aqui com a norma, era sobre isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo diferente daqueles que a gente faz hoje, né? Mas como eu sei que grande parte das pessoas que acompanham aqui o canal Bombeiros Industriais trabalha nessa área, ou ainda tem vontade de trabalhar nessa área, né? Nessa área de refinarias, da parte de postos de combustíveis, grandes locais de armazenamento, é importante, né? Refinarias, por exemplo, de álcool, açúcar, por exemplo, né? Que também podem ter esse tipo de combustível.
esses tipos de produto, né, líquidos combustíveis, inflamáveis combustíveis inflamáveis e combustíveis, eu trouxe esse assunto para a gente falar um pouquinho hoje, beleza? Então, pessoal, forte abraço a todos, até um próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.